Hoje celebramos Jesus, o Salvador, o nosso remidor, e Ele procura ainda mais almas, mais pessoas para salvar. Então, se tu hoje estás esta manhã aqui e tu não fizeste uma decisão por entregar a tua vida ao Salvador, Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para receber como tu estás. Ele está de braços para te receber, para te perdoar. Ele está de braços para receber o teu coração, a tua mente, o teu entendimento. Então hoje nós celebramos ao Salvador. E muitos de nós já tomámos esta decisão há algum tempo atrás de entregar a nossa vida, de confiar e de acreditar com tudo aquilo que há em nós. Ainda como o Sérgio disse, às vezes há coisas que é difícil nós encaixarmos na nossa mente tão limitada. Mas Deus deu-nos essa capacidade através da fé de nós crermos que Ele é o Filho de Deus. Amém? De crermos que Ele morreu mesmo, que Ele morreu mesmo, que não foi uma encenação. Ele morreu mesmo e Ele ressuscitou. E não sei quanto a vocês, mas eu conheço poucos homens que tenham feito isso, não é? Não conhecemos, não é? Então isso é um ato único de quem é Deus. E Ele promete estar connosco para todo o sempre e fazer esta caminhada connosco de regeneração, de conversão. Mas para isso nós precisamos de sair do lugar, como o Sérgio disse, que está destinado às trevas, que está destinado a uma separação eterna de Deus. Precisamos de levantar do nosso assento e dizer: não, Deus, eu quero conhecer mais disso, eu estou arrependido do meu pecado, eu quero te conhecer, eu quero entregar a minha vida a ti, eu quero que tu sejas o meu Salvador, mas depois eu também quero que tu sejas o meu Senhor. Eu quero que tu mandes na minha vida, eu quero te prestar contas, eu quero ser teu escravo, o escravo do teu querer. Então hoje, se tu não tiveste esta decisão ainda, tu tens essa oportunidade. Ora no teu lugar. A partir de agora, ora, pergunta ao Senhor: Senhor, é isso que estás a dizer? É isso que estás a falar ao meu coração? Sabe, em momentos de ceia, eu gostei muito eu gostei do respirar, Sérgio. Sabes porquê? Porque eu tive um burnout, como sabes, não é? E quando nós estamos mal fisicamente, há uma coisa que nós não conseguimos fazer, é mesmo respirar. Nós não conseguimos encher o peito de ar para respirar. Parece que há uma coisa que está cá dentro que não deixa a gente fazermos isso. Então nós sentimos-nos mal. Nós hoje conseguimos respirar. Não há nada debaixo da graça de Deus que nos possa tirar este respirar de pulmão aberto. Então isto não é um exercício, isto não é nada místico. É que nós hoje podemos mesmo respirar, porque Ele nos salvou na cruz. Porque não há nada que lhe escape. Porque não há nada que esteja a acontecer na nossa vida que Deus não esteja a ver, que Ele não esteja a controlar. Ainda que nós possamos não entender, não querer passar por isso, nós hoje podemos, no momento em que olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício de Jesus, olhamos pelo amor de Deus pelas nossas vidas, nós podemos dizer: não, é o Deus, Ele está comigo, Ele está comigo, então eu vou respirar fundo, não há nada que me prenda eu poder encher os meus pulmões e dizer: não, Deus, tu estás comigo, eu quero descansar em ti. E todos vocês já chegaram num fim do dia de trabalho, podem sentar, desculpem. E todos vocês já chegaram depois de um dia de trabalho e sentaram no sofá e fizeram o quê? Porque foi a possibilidade que se calhar que tiveram de fazer. Porque andaram um dia todo naquela coisa e Não, nós podemos, graças a Deus, respirar. Podemos, graças a Deus, respirar não só este ar que invade os nossos pulmões e o nosso corpo, mas podemos respirar, o nosso espírito pode respirar em paz. Nós podemos ter a confiança que nós vamos estar, aqueles que já acreditaram, que já aceitaram, que já tomaram esta decisão, de que nós vamos estar com Cristo. E isso tem-nos que, constantemente, nós temos que nos lembrar disso, né? Isto já foi pago, este preço já foi pago. Jesus já pagou aquilo que havia para pagar. O que Jesus fez na cruz é eterno, é único, não precisa de voltar a ser feito. Jesus morreu por aqueles que já morreram, morreu por aqueles que estão vivos e já morreu por aqueles que ainda vão nascer. Não há nada que tu possas fazer. Então nós temos que nos deleitar também nisso e viver o Evangelho e seguir a Cristo e viver aquilo que Ele nos pediu para fazer. Não darmos entretidos com outras coisas. Então, eu hoje gostava de partilhar um texto
que fica em 1 Samuel capítulo 13. E na realidade este texto que nós vamos ler é só mesmo um gatilho para algumas coisas que nós vamos falar. 1 Samuel 13, 19. E diz assim: ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Então o que acontece? Os filisteus, a história não diz exatamente o que aconteceu, mas nós sabemos que não havia ferreiros. Não havia aquela profissão que na altura era muito importante de moldar o ferro, de fazer ferro, peças em ferro, seja peças para a agricultura, seja peças para a guerra, não existia. Então imagina o que é um povo, não apenas perante outros povos, seja por questões militares, ou seja por questões de economia, vive à base de madeiras e de outros instrumentos. Ok, não podia, então eles tinham que ir à procura desses ferreiros. Só quando é que estavam esses ferreiros? Estavam no lado do inimigo. O inimigo fez questão de secar um aspecto da vida cotidiana do povo para que eles dependessem dos outros. E não era uma coisa leve. Imaginemos que nós agora dependemos... imaginem só, é difícil de imaginar que nós dependemos de luz de Espanha. É difícil de imaginar isso, não é? Nós tivemos um apagão. Amigos, nós ficámos um dia sem luz, porque rebentou uma coisa lá noutro país. É este tipo de dependência que estamos a falar, que é nós dependemos para viver, nós dependemos para tirar água da nossa torneira, porque as bombas que fazem a água chegar à nossa torneira são elétricas, com coisas que não são controladas por nós. Estão lá, longe, nem sabe. E nós vivemos a nossa vidinha aqui, e de um dia para o outro aquilo acaba. E nós percebemos assim, espera aí, mas como é que é possível? Então, o que estava a acontecer era isso, em toda a terra de Israel não havia ferreiros. Essa espécie foi dizimada, não havia hipótese. Então, pelo que todo o Israel, 1 Samuel 13, 20, tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, as peças da agricultura, não é? E a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Agora reparem, o quão promíscuo é isto, que isto não é feito de uma maneira qualquer. Ou seja, eles já tinham que se deslocar lá para eles poderem, o material que eles já tinham, ou seja, os elementos de ferro que eles já tinham, as enxadas, os sachos, as foices que eles já tinham, eram desgastadas e precisavam de ser afiadas, precisavam de ser cuidadas. Então eles tinham que ir lá ao inimigo ou outro povo, amolar e tratar e reparar essas questões, todas essas questões. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas e 1/3 de ciclo para amolar os machados aguilhados. Eles cobravam mais do que era suposto. Eles estavam a tirar partido daquela ausência do ferreiro para eles cobrarem a mais, para eles irem a mais daquilo que era suposto, e eles estavam a fazer negócio com a desgraça alheia. 1 Samuel 13, 22. E sucedeu que no dia da guerra, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saúl e Jonatas. Porém, se acharam com Saúl e com Jonatas, seu filho. O que é que acontece? O que é que acontece quando as coisas que é suposto nós fazermos em casa, elas são feitas fora de casa? Quando é que acontece? O que é que acontece que quando... coisas que nós temos que ensinar aos nossos filhos, à nossa família, coisas que nós devemos tratar em casa, coisas no nosso casamento, situações que nós precisamos de calibrar. Sabem, o ferro é forjado à pancada. Vocês têm noção disso, não é? Que o ferro é forjado à pancada. É levado a altas temperaturas e é batido à força de mão. Hoje em dia já é com máquinas, mas são máquinas com um poder tremendo. Uma força tremenda. Aquilo é batido. O que estava a acontecer ao povo era que aquilo que era suposto ser batido e forjado e cuidado e preparado estava a ser feito pelo inimigo ou pelo povo externo, de fora. E o que acontece às vezes nas nossas famílias e na nossa vida espiritual é que nós temos uma forja, nós temos uma igreja. Nós vamos a uma igreja. Mas o que é que nós escolhemos fazer? Vamos seguir a forja da outra igreja. Porque dá mais jeito. Eu acho que aqueles instrumentos têm mais... são mais bonitos. Sabe o que acontecia aqui? É que eles não... Quando eles davam... quando os filisteus
tinham que vender armas de guerra, eles vendiam latão. Eles não vendiam ferro. Eles não vendiam a mesma coisa. Eles vendiam uma coisa diferente. Parecia que era a mesma coisa. Mas se eles fossem para a guerra, os filisteus iam estar com o latão? Não iam estar com o latão, não. Eles iam estar com armas de ferro bem forjadas. Quem é que ia estar com o latão? Era o povo de Deus. E o que acontece às vezes é que nós temos gente à nossa volta que estamos a ajudar a forjar, e porque a forja é difícil, e porque nós somos pisados, somos martelados tantas vezes na nossa cabeça, que nós achamos, eu vou escolher uma forja mais leve, que não queime tanto, que não doa tanto. E nós começamos a ser forjados em lugares que não é o sítio certo. E o que vai acontecer é que nós vamos entrar numa guerra qualquer, e nós vamos com pedaços de pau, ou vamos com uma espada que não vai ter o efeito que era suposto ter. Deus chama-nos a sermos forjados, a passarmos por provas. O fogo tem essa qualidade, a forja, a ideia tem essa qualidade de nos moer, de nos purificar. Então nós precisamos de fazer isso nos sítios onde que Deus nos colocou e não fugir desses lugares. Se hoje tu estás a fugir de um lugar de forja, tu corres o mesmo risco, que é um dia tu vais estar numa guerra qualquer com uma espada de latão. Que é torta. O primeiro lance que tu dás, essa espada vai torcer. E Deus anda-te a pedir para tu não, mas mantém-te perto daquela pessoa. Mas aquela pessoa é muito chata. Aquela pessoa está sempre a falar das mesmas coisas, que eu tenho que mudar isto. Não é? Tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer isto, eu tenho que fazer aquilo. Aquela pessoa é muito chata. E Deus está a dizer, não é mesmo essa pessoa que tu tens que estar. É mesmo nesse ferreiro que tu tens que estar. Porque é esse ferreiro que vai-te apurar, vai-te ajudar. Amém? Então existe este perigo. Vocês não foram convincentes, eu vou dizer outra vez. Amém? Vocês estão acordados? Então existe muito este perigo de nós olharmos mais para fora, olharmos mais para aquilo que os outros dão, e depois o inimigo tem esta questão, que é o inimigo vai secar as tuas forjas. Isto não é um ato isolado, não é só uma coisa que nós nos descuidamos e que nós somos pouco eficazes. Não, o inimigo tem esse plano. O inimigo sabe onde é que se forjam as armas certas. Se nós quiséssemos derrotar o nosso inimigo e se soubéssemos que existe lá naquela terra um ferreiro que faz as melhores espadas, quem é que vocês acham que nós íamos querer atacar primeiro? Era o ferreiro. Ou seja, ele vai deixar de fazer espadas. As nossas famílias são atacadas por Satanás, por o inimigo das nossas almas, por isso mesmo, porque ele quer matar, ele quer secar. Vocês sabem porque é que há relacionamentos que se quebram entre nós, dentro da igreja? E se tu hoje és uma visita e que não costumas frequentar a igreja, isso acontece também entre nós. Nós também nos zangamos uns com os outros. Achamos que o bigode do irmão também é feio e passamos a não querer. Não. Esse corte penteado, a maneira como tu olhaste para mim foi esquisita. E nós cortamos relacionamentos. Sabem o que é que isso quer dizer? É o inimigo a plantar coisas à nossa volta para nós matarmos forjas, para matarmos ferreiros. São pessoas que nós afastamos da nossa vida, às vezes por miudezas, às vezes por criancices, e nós tornamos bebés espirituais e matamos relacionamentos. Está a ver assim, eu estava a preparar aquela pessoa que ia ter aquela conversa com ela e por causa a pessoa deixa de falar. 1 Samuel disse 13:19 é muito claro. Ora, em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada. Satanás o que quer fazer é que tu não faças espadas, é que tu não te purifiques, é que tu não te moldes, é que tu não sejas confrontado. Isso é o que o inimigo quer fazer. E no dia que tu sentires que tu não és confrontado por ninguém, no dia que tu sentires que tu não consegues escutar a opinião de ninguém, no dia que tu sentires que tu só fazes aquilo que tu queres, tu estás a ser forjado por outra coisa qualquer que não tem a ver com as Escrituras. É por outra coisa qualquer. Até pode parecer uma igreja, até pode parecer doutrina, mas é outra coisa qualquer. Reparem, em João 10:10 diz que o ladrão, e aqui eu tenho que dizer que aqui o ladrão não é tanto o inimigo, o contexto desta palavra não é tanto o inimigo, mas o espírito da palavra é que um ladrão, ele não vem para coisas boas, ele vem para coisas más. E o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então quando nós temos estes ladrões da nossa vida à nossa volta, não há outro propósito. É para que nós sejamos destruídos. É para que a gente não cresça. É para que a gente não tome as decisões certas.
É para que a gente não dê os passos atrás que precisamos dar. É para a gente não dar os passos à frente que nós precisamos dar. E estes ladrões vão chegar à nossa vida e eles vão nos roubar essas oportunidades. Então o ataque do inimigo é apagar o nosso fogo, é apagar a nossa forja, é apagar os sítios onde nós podemos nos confrontar uns aos outros em amor, às vezes com violência, às vezes nem sabemos bem como, mas nós fazemos isso. Às vezes fazemos mal, é verdade. Nós não somos bons às vezes a fazer isso, a confrontar pessoas, a chamar as pessoas à razão. Não somos, mas nós precisamos de o fazer. Se o Espírito de Deus coloca em nós que nós temos que chamar a atenção a alguém, ora por isso, diz a Senhor, ajuda-me, misericórdia, logo eu que tenho que fazer isso. Não, ajuda-me. Mas às vezes Deus quer que sejas mesmo tu. Às vezes tu com uma posição seca, crua, agressiva, é o que a pessoa precisa. Mas tem que ser com muito amor, com muito cuidado. Só que reparem o que é. Há pessoas que deixaram de dar conselhos porque não querem passar por isso. Não querem passar por esse aperto. As pessoas não querem tratar de assuntos porque não gostam de lidar com situações difíceis. E sabem o que é que isso é? Isso é orgulho. Isso é nós fugirmos dos papéis que Deus tem para nós. Então Deus tem lugares, sítios específicos que o Satanás vai querer de alguma forma tirar-nos desses lugares. Então o inimigo às vezes não precisa de atuar com muita violência. Nós precisamos ser atacados com uma doença súbita. Não, às vezes basta só extinguir alguma coisa na nossa vida, alguma coisa que devia de existir e não existe. Eu não sei nas vossas casas, eu não sei nas conversas que nós temos com os nossos filhos, eu não sei na igreja, nos nossos relacionamentos, que forjas é que nós já tiramos da vida uns dos outros. Quando nós matamos um assunto e dizemos assim, olha, eu já não vou falar mais disto com esta pessoa, sabem o que é que isso quer dizer? Que Satanás conseguiu que tu nunca mais falasses com aquela pessoa daquele assunto. E Deus, se calhar, precisa que tu fales. Então, mas é mais fácil para nós. É mais fácil para nós não falarmos. Então há sítios que nós precisamos de ir, mesmo que a gente não queira, e nós precisamos ter cuidado com isso. A igreja, não esta igreja, mas a igreja, o corpo místico de Cristo, a igreja, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a igreja, que está escrito que Jesus vai voltar e vai buscar, e vem buscar, a igreja, todos nós, é uma forja. Eu ouvi alguém dizer assim, a igreja não pode ser um hospital, porque um hospital as pessoas entram doentes e às vezes morrem. Não é suposto acontecer entre nós, não é? Espiritualmente falando, nesta comparação. E eu vejo mais a igreja como um campo de treino. Porque o hospital eu não gosto muito dessa ideia de morrer, então eu prefiro virar para o campo de treino. Onde nós vamos para o campo de treino e somos confrontados com as nossas limitações. Onde alguém nos diz assim, olha, tu tens que chegar a este nível aqui, olha, este é o nível, olha, há estes níveis, isto é uma caminhada, isto é uma progressão. E nós vamos treinando e vamos fazendo. A igreja a acontecer uns com os outros. Chega pessoas que convertem-se aqui no culto, nunca viram de igreja, não sabem, evangeliquez, não sabem nada da igreja, não têm história nenhuma, conhecem o Senhor Jesus e entregam o coração a eles, coisa mais pura, mais bonita. Então a igreja, nós somos chamados para forjar-nos uns aos outros, para nós nos ajudarmos uns aos outros. Nos evangelhos estão escritos, e as cartas de Paulo às igrejas são escritas para forjar as igrejas, para dizer às igrejas o que é que elas têm que fazer, como é que elas têm que fazer e o que é que elas não podem fazer, como é que eles devem falar uns com os outros e não devem falar uns com os outros. É tão específico que Paulo fala especificamente a igrejas específicas de coisas específicas que só tinha a ver com aquela igreja. Quer dizer, aquela igreja tinha uma identidade tão própria que ela tinha que tratar daquele assunto, daquela natureza. Isso é forja. E reparem o que é que está escrito em Efésios 4:1. Fala acerca de Deus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Isto é no 4:11. 4:11 ele identifica áreas. Ok. E depois diz porquê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus pensa assim,
eu vou criar uma forma com os meus. Eu vou levantar dentro dos meus pessoas com capacidades e com aptidões diferentes, espirituais. E este pessoal vai se juntar à igreja que lá está e vai ajudá-los a eles se aperfeiçoarem, a tornarem mais perfeitos, a crescerem, a serem mais maduros. Para quê? Para o desempenho do seu serviço individual. Quer fazer o quê? É o mesmo às outras pessoas. Nós somos formados e forjados para forjar outros. Nós somos chamados e ensinados para não cometer os mesmos erros, para evitarmos cometer os mesmos erros, porque isso tem um nome que é parvoíce. É só burrice. E eu também faço isso. A gente comete erros que já cometeu antes. E a gente volta a cometer os mesmos erros. Quem é que já foi multado no mesmo sinal mais do que uma vez? Eu já fui. Passei lá, já fui multado, paguei a multa e passei lá e fui multado outra vez. Isso é burrice. Só que nós fazemos muitas vezes isso. Somos ensinados, discipulados e é preciso, nós precisamos uns dos outros. Não sou eu que diz, é as Escrituras que dizem que vamos entre nós, isto vai acontecer uma coisa, vai acontecer de forma natural entre nós. Não natural, mas espiritual também, porque Deus concede, é Deus que dá, é Deus que levanta, é Deus que capacita. E essa capacitação vai fazer com que a igreja cresça. E eu tenho relacionamento individual com muitos de vocês, nós temos histórias... Não posso falar porque senão vou-me emocionar, mas temos histórias tão bonitas, vocês não são as mesmas pessoas. Eu não sou a mesma pessoa por causa de vocês. Porquê? Porque nós forjamos um ao outro. A forja, quem trabalha na forja tem de trabalhar com uma armação de cabedal. Não sei se vocês já viram. Vejam filmes assim do antigamente, vocês vão ver. E hoje também é assim também. Existem uns programas da televisão onde eles fazem umas facas. Não sei se vocês já viram. E eles estão todos tapados. Porquê? Porque a forja queima. Porque quando nós batemos no ferro, há um bocado de ferro que vai sair e vai bater e vai nos queimar e vai nos espetar a pele. E nós às vezes não queremos fazer isso na igreja. Só saber dizer como é que se faz. Mas não caminhar e ensinar a pessoa a fazer. Não ir corrigir. Não levar com os restos dos metais, não levar com as fagulhas. Não, nós não somos chamados para isso. Somos chamados para forjar gente nesta casa. E por isso nós temos que fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos. Que é nós estarmos submissos às pessoas que Deus coloca na nossa vida, dizermos sim, Deus colocou esta pessoa na minha vida, então eu vou estar submisso a essa pessoa. Eu quero ouvir, eu quero escutar. Eu vou falar também, vou dar a minha opinião, mas se eu estou aqui, este é o corpo de Cristo que Deus me deu, se Deus coloca pessoas à minha frente, porque é que eu vou procurar conselho noutro ferreiro? Se Deus me vai dar um ferreiro aqui para eu tratar as minhas coisas, para que nós possamos aperfeiçoar. Ouçam, a partir do momento em que tu não conheces Cristo, tem tudo a ver entre ti e Deus. Enquanto não entregares a vida a Cristo, enquanto tu não te relacionares, voltares a criar o elo de ligação entre tu e Deus através de Cristo, enquanto não fizeres isso, toda a história da tua vida vai ser tu e Deus. Como é que tu estás com Deus? Eu não estou. Não vais estar, nunca vais estar. Passas a estar com Deus, este link passa a ser feito. Tu acreditas que o Senhor Jesus é a ponte, foi aquele que, como eu já disse, fez o sacrifício, pagou todo o preço, já não há nada a pagar. Tu estabeleces uma ligação com Deus, tu ganhas acesso ao Santo dos Santos. Tu passas através do nome de Cristo, tu falas no nome de Jesus. Eu levo esta pessoa à minha frente e eu consigo falar com Deus. Então a nossa situação está resolvida. A situação está resolvida. Só que quando nós fazemos isso, abre-se uma outra janela. Deixa de ter a ver contigo, passa a ter a ver com o próximo. Já não tem a ver contigo. A tua situação está resolvida, tu tens que crescer, amadurecer, tens que tratar da tua vida, mas este relacionamento está... Então o que é que Deus vira a agulha para quem? Para o próximo. E quem é o próximo? É mesmo o seguinte. O próximo não é uma imagem metafórica. O teu próximo é o teu mais próximo. O teu próximo é a próxima pessoa que tu vais ajudar. O teu próximo é o próximo que tu vais ajudar a forjar. E às vezes nós somos muito românticos e muito vagos nesta questão do próximo. Quem é que tem sido o nosso próximo? Quem é que nós temos estado a ajudar a forjar? Temos dito coisas que as pessoas pareciam ouvir e colocámos a amizade em risco. Quantas? Sejam honestos. Quantas vezes é que deixaram de ter conversas com medo de perder relacionamentos? Quantas? Quantas vezes de dizer coisas porque íamos perder benefícios? Quantas? Então Deus está-te a dar próximos e nós escolhemos fazer o quê? Filisteus. Pai, eu gosto muito de ti, Janela, eu gosto muito de ti, eu aprecio, mas
trata lá dessas tuas coisas com outra pessoa. Para quem não quer, nós damos juntos tão bem. Até somos de família. Mas como é que eram as cenas lá no Natal? Ia ser estranho, não é? A gente eu dizer-te coisas que tu mereces ouvir, mas que eu não tenho coragem para te dizer, porque vou ferir o nosso relacionamento. A igreja é um lugar para nós aprendermos, é um lugar para nós cultuarmos a Deus, é uma igreja para nós nos lembrarmos a nossa alma, que é contaminada por este mundo, como o Sérgio disse, todos os dias. Nós trazemos camadas. Então nós estamos juntos, a igreja serve para isso também, para nós reunirmos, fazemos um startup, não é para carregar baterias. Nós devíamos estar aqui a celebrar o que fizemos durante a semana toda. E alguns vão dizer assim, eu não consegui. Então nós com a unidade vamos ajudar a forjar. E muitas vezes nós não fazemos isso. Em Efésios 1,15 diz o seguinte, é um texto que eu gosto muito, eu gostava de partilhar convosco também. Por isso também eu, tendo ouvidos, Efésios 1,5, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. É Paulo a escrever e a terminar a carta. Não cesse de dar graças por vós. Paulo está a dizer, eu não me canso de agradecer a Deus pelas vossas vidas, fazendo a menção de vós das minhas orações. Eu nomeio esta igreja. Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e no pleno conhecimento dEle. Ele continue a fazer isso na vossa vida, que esta forja não deixe de acontecer. É assim, está bom, as coisas estão fixes, estão a acontecer, tem um bom ambiente, a gente gostamos de estar juntos. O que é que Paulo está a dizer? Foquem-se. Eu oro por vocês todos os dias. Para quê? Para que vocês possam continuar. Não se deem como satisfeitos. Peçam sabedoria, peçam revelação, peçam a Deus qual é que é os próximos passos. Iluminados os olhos do vosso coração por Deus, para saberes qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da herança dos seus santos. O que é que Deus tem para nós, aqui neste lugar? E qual a suprema grandeza do seu poder, para que, com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Cristo, exerceu ele, Cristo, ressuscitando dentro dos mortos, fazendo sentar à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome se possa referir, não só no presente, mas também no vindouro. Foi o que eu acabei de dizer. Aquilo que Jesus fez é intemporal. Nós podemos respirar fundo. Está acima de todas estas coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas. Cristo, cabeça de todas as coisas. Não é de algumas coisas, de todas as coisas. O qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que ele enche em todas as coisas. Há muita coisa para acontecer nesta casa espiritual. Não nestas paredes, mas nesta casa, nos nossos corações. Muita coisa pode acontecer, mas nós temos que orar, temos que pedir ao Senhor Jesus para nos ajudar. Temos que pedir a Deus para nos dar direção. Sabem, muitos tratam a igreja como um centro social. É o sítio onde têm amizades. Eu lamento informar, mas é verdade. É o único sítio onde as pessoas conseguem ter amizades. Alguns querem ter apenas, tratam a igreja como um aspecto religioso. Querem ir à igreja. Vão à igreja no domingo. Vêm à igreja no domingo. Está feito. Acabou. O resto da semana. Não se passa nada. A pessoa não sabe o nome de 4 pessoas da igreja. Não sabe. Não. Bem, eu podia continuar aqui a manhã toda a dizer que tipo de pessoas é que vêm à igreja. Mas infelizmente nós tratamos muito mal esta igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Muitas vezes nós negamos o propósito pelo qual Deus instituiu a igreja. Nós adorarmos o seu nome, louvarmos o seu nome, mas crescermos. Sermos pessoas melhores para o Senhor, não é melhores naquilo que nós achamos, naquilo que Ele acha. É nós darmos ouvidas às outras pessoas que estão à nossa volta. É nós usarmos esta casa como o nosso campo de treino. É nós usarmos esta casa no sítio onde nós podemos ser vulneráveis. Onde nós podemos abrir o jogo. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso lá fora. E por isso é que Deus diz que Ele... Por isso é que no texto dizia que Ele nos deu, Ele nos concedeu. Ele nos dá estes lugares, estas pessoas, para que eles nos possam ajudar na nossa caminhada. Como disse o inimigo, eu já passei aqui um ponto, ele oferece estas ferramentas inferiores. Em Provérbios 14, 12 diz que há um caminho ao homem que parece direito, mas ao cabo dá caminhos em morte. Ou seja, há coisas decisões que nós tomamos
que te parece que são melhores. Aquela pessoa até parece que tem uma melhor narrativa. Até é melhor tratar deste assunto lá fora da igreja para ninguém saber, para ninguém me chatear. Só que não é isso, isso não está de acordo com o Evangelho. Não está de acordo com aquilo que nós acabámos de ler, não está de acordo com aquilo que Paulo ensinava às igrejas. E nós queremos seguir este ensino. Esta tem que ser uma casa de forja. E ainda que haja outras formas, nós precisamos aceitar é o ferro, não é o latão ou o bronze. Não, é o ferro fundido, duro. E isto faz-se nesta casa também. Então, recusa aquilo que é inferior. Pede a Deus ferramentas verdadeiras. Pede a Deus. Imagina, o desafio hoje é tu dizeres para ti mesmo, Deus, eu quero me meter debaixo de um martelo. É difícil. Mas a igreja está feita para isto também. Para nós nos sujeitarmos. Sabe o que é libertador? Confissão é libertador. Confissão é libertador. Nós andamos presos com coisas na nossa vida que nós não confessamos a ninguém. Está cá dentro. Coisas que nós sofremos em nós, que ninguém sabe. Ou coisas que nós fizemos aos outros ou fizemos de errado. A Bíblia diz para nós nos confessarmos uns aos outros, para nós possamos nos libertar, para nós possamos ser forjados, acompanhados, ajudados. E há coisas que tu vais confessar e eu vou dizer, grande malandro. Jorge, grande malandro, pois, mas já passou, já foi, já sou um novo homem. Minha vida já mudou. Mas há coisas que a gente vamos dizer, essa coisa ainda está viva. Essa coisa ainda influencia os teus relacionamentos. Tu tens ou não tens relacionamentos por causa dessas coisas. Tu ajudas ou não ajudas pessoas por causa dessas coisas. Tu envolves ou não te envolves por causa dessas coisas. Confissão. Esta tem que ser uma casa de lugar de confissão, onde nós podemos abrir o nosso coração. E eu volto a dizer, muitos de vocês fazem isso, e é fantástico. E vocês sabem que é verdade, que vocês não são as mesmas pessoas. A gente às vezes recebe pessoas aqui que dizem, não, eu não sou capaz de fazer isto, eu não sou capaz de fazer aquilo. E assim que começam a fazer, as pessoas mudam, são outras pessoas. E as pessoas a partir do momento começam a fazer o quê? Agora só quero fazer isto. Agora só quero dar testemunho disto. Não, agora vou usar a minha vida como um exemplo. Eu quero dizer o que é que Deus fez para a minha vida, enquanto andou anos e anos a esconder aquilo que tinha acontecido. Esta casa tem que ser um lugar onde nós levamos umas valentes pancadas e nós nos deixamos moldar. E sabe, o ferro, quando ele é trabalhado, o ferro é fundido. E se vocês forem ver mesmo aqueles programas, mais os homens é que gostam disso, não é? Mas o ferro é colocado todo em camadas. O ferro é tudo colocado em camadas. E nós somos assim, só se nós somos feitos de camadas. E depois esse ferro, os vários pedaços de ferro, são soldados com uma solda. Tipo barras de ferro, são soldadas. E depois essa barra de ferro, que não está toda unida, ela só está soldada em alguns pontos, tipo 4 filinhas, todas soldadas. E eles colocam essa barra de ferro toda dentro do fogo, a uma temperatura muito alta, capaz de diluir quase o metal, e do metal se começar a tornar só uma coisa mais consistente, e eles tiram. Mas para eles saberem se isso está a acontecer, eles têm que tirar essa vara que já está cheia, já está toda incandescente, que sai dentro do fogo, colocam numa bancada que é dura, é de ferro. Ferro com ferro. Afiar ferro com ferro, bíblico. Afiar ferro com ferro. Eles colocam em cima do ferro e começam a bater. Sabem o que é que vai sair dali? As camadas que têm que sair. As camadas que têm que sair, que não fazem parte da peça, elas vão se soltar. São pedaços de ferro, mas que não fazem parte do material. E às vezes, durante o processo, acontece que eles batem tanto que a peça parte, quebra, ganha fissuras. E sabem porquê? Porque o ferro decidiu ele próprio manter um bocado que não era suposto lá estar. E sabem o que é que eles têm que fazer de novo? Têm que destruir a peça e começar de novo. Porque aquilo não vai funcionar. Aquela peça vai ser sempre uma peça, uma espada, uma faca fraca. Se aquela rachadura, se aquela coisa mínima que se vê ali naquele metal continuar lá. Há um dia que alguém vai cortar alguma coisa e a faca vai partir. E nós fazemos isso. Um dos problemas que nós temos também é que nós achamos que o mundo lá fora tem um fogo que forja melhor do que as Escrituras. Nós achamos que, não estou a dizer que somos nós aqui, os outros lá fora. Aqui nós todos achamos que aqui é o melhor. Mas
há situações onde nós achamos que o outro tem sempre a melhor opinião. Que o outro tem... Ouçam, eu vejo pessoas celebrarem, e eu gosto, vocês sabem, eu não escondo isso, né? Que eu sou adepto do melhor clube do mundo, então vocês sabem que eu celebro futebol e gosto de celebrar golos e gosto de fazer festa, não é? É muito giro fazer festa. Mas é esquisito quando nós conseguimos... Mas a diferença é que eu também faço festa aqui. Vocês sabem que eu faço festa. A diferença é quando nós temos um fogo, nós somos vivos, avivados e nós ajudamos as outras pessoas lá fora e depois chegamos aqui e somos uns monos. Somos um móvel. Chegamos, entramos, não falamos com ninguém, não ajudamos ninguém, não perguntamos a uma pessoa como é que a pessoa está. Sabe, o bar existe, não é só para nos alimentares. Vou dizer, não é para nos alimentarmos. Isso é um engano. Apesar de sermos muito bem alimentados, o bar existe para nós termos a oportunidade de nós cuidarmos de alguém. Se não sabias, ficas a saber. Aquilo é um espaço para que antes do culto começar, tu podes ter uma conversa com uma pessoa da igreja e essa pessoa já não te sai na cabeça e estás sentada nesta cadeira e estás a ouvir a pregação e estás a ouvir apelos e aquela pessoa não te sai da cabeça. E no fim tu vais ter que a pessoa e oras por ela, ou quando nós pedimos para orar. Forja. Só que o que acontece? Há lugares no mundo que parece que têm mais sedução, que nos levam a fazer mais coisas. Eu conheço pessoas que são no trabalho, são os misters sociais, dão-se bem com toda a gente. Na igreja não falam com ninguém. Será que somos assim tão maus, tão feios, tão difíceis? As pessoas lá fora... Nós temos de ter cuidado quando o calor, o fogo do mundo aquece mais o nosso coração do que o fogo do Espírito, do que aquilo que se passa aqui. Momentos como este que nós vivemos de comunhão e intimidade, ouçam, com muito temor e muito tremor. Isto que nós fizemos aqui foi o Senhor Jesus que pediu. Não foi outra pessoa. Foi o Filho de Deus que diz assim, olha, lembrem-se de mim quando estiverem juntos. Lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim como corpo. Não foi outra pessoa que pediu. Foi Jesus. Então isto é do mais íntimo, como o Sérgio diz, é do mais fantástico. Nós estamos a fazer alguma coisa que foi Jesus que pediu na primeira pessoa a nós. Como Ele pede muitas coisas através das Escrituras. Então às vezes nós deixamos este zelo de lado e somos mais zelosos com as coisas do mundo. Com as coisas que nos despertam, que nós achamos que têm mais propriedade do que as próprias Escrituras. Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 11, diz assim, no zelo sobre estas coisas, não sejam remissos, não se encurtem, não se escondam. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós precisamos ser fervorosos. Dentro da nossa limitação da nossa personalidade, nós temos que ser fervorosos nesta coisa de cuidarmos uns dos outros. Dentro do teu fervor, há uma escala que tu podes fazer. Dentro do teu fervor, dentro da tua forma de ser, há uma coisa que tu podes fazer. Tu podes ajudar alguém, tu podes caminhar com alguém. Hoje vejo mais paixão por causas políticas do que por pessoas na igreja, por ajudar pessoas. Eu vejo as pessoas que são mais fervorosas a discutir a política do que a discutir pecado. Se é pecado ou não é pecado. Se a pessoa está em pecado ou não está em pecado. As pessoas não fazem isso, não querem fazer isso. Não se querem meter na vida das pessoas. Mas se for política, querem. Se for futebol, querem. Qualquer outra coisa querem. Mas a gente vê alguém que está aí num caminho errado e a gente não faz isso. Isso é errado. Nós precisamos de trazer essa forja para dentro de casa. E estou mesmo a terminar. Isso quer dizer que são mais alguns minutos para aqueles que não conhecem. Não, são mesmo a terminar. Há um episódio que eu gosto muito deste episódio porque é um episódio muito visual. Não está relacionado com o texto, nós vamos dar um salto. Não tem a ver com a mesma dinâmica. Mas é só mesmo porque é uma coisa muito visual. E porque aconteceu, está na Bíblia, aconteceu e é muito visual. Isto acontece com Sansão. E também porque tem fogo, né? Então Sansão, ele diz em Juízes 15:4 que ele toma de 300 raposas, ele ata as caudas das raposas umas às outras e coloca uma tocha
nas caudas. E libertas. E isso fez com que a missão que ele tinha, que era incendiar aqueles campos e incendiar a seara dos filisteus, aquilo pudesse acontecer. E diz assim, tomou 300 raposas e tomando faixas, virou cauda com cauda, desatou um facho no meio deles. Hoje, se está aqui alguém do PAN, não tem nada a ver com isto. Isto foi há muito tempo atrás e pronto. E todas as raposas utilizadas não sofreram. Claro que sofreram. Então, tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as nas searas dos filisteus e assim incendiou tanto os molhos como os cereais por ceifar, as vinhas e os olivais. Ouçam, nós não vamos incendiar ninguém se nós não tivermos com o fogo certo. Não vamos incendiar ninguém. Nós podemos estar aqui 100, 200, 300 pessoas, mas se nós não vivermos numa forja onde somos trabalhados, ensinados, onde nós andamos fervorosos por conhecer a Deus, crescer, aprender, e a vida de cristão é mesmo de altos e baixos. Nós achamos às vezes que estamos a desenvolver e que estamos a ficar muito potentes e muito... Depois vem qualquer coisa na nossa vida e nós percebemos, não, eu preciso ainda mais de Deus, eu preciso muito de Deus. Mas o espírito é este, não literal. Não é que vocês andem com tochas a incendiar ninguém. Mas o vosso coração, sim. Mas a vossa maneira de ser, sim. Mas o vosso cuidado uns pelos outros, sim. Mas vocês deixarem-se ser forjados e forjarem outros, sim. Este é o espírito. É nós sermos incendiados por esta mensagem e nós sairmos e incendiarmos outras pessoas. Para que elas possam ser transformadas, ajudarem-nos a nós a sermos transformados, a melhorarmos coisas na nossa vida que precisam de ser melhoradas. Então faz este compromisso hoje de pelo menos pensares nisso. Onde é que tu estás a ser batido? Em que lugares é que tu te estás a permitir quebrar? Em que lugares onde é que há espaço para confissão? Lugares onde há espaço para tu... O Rui Veloso diz, há uma música que o Rui Veloso tem, que é um cantor português muito famoso, que diz qualquer coisa, agora não me lembro bem da nota, mas eu sei que o Carlos conhece a música, eu vou-lhe dizer. Que é, todo homem tem uma face negra. Ele diz qualquer coisa assim, não é? Hã? Toda alma tem uma face negra. Eu ouvia aquilo e achava aquilo muito sombrio. Sim, eu sou crente, eu não tenho cá face negra nenhuma, não é? Mas o que eu quero dizer é que nós temos coisas que precisamos tratar. E esta coisa da negridão que nós temos dentro de nós, de espírito, não acontece porque o Senhor habita em nós. Então nada é negro nele. Ele é luz. Ele é a vida, mas nós já carregamos muita coisa escura dentro de nós. Nós precisamos uns dos outros. Deus não institui a igreja para nós vivermos sozinhos. Foi mesmo para nós darmos cabeçadas uns dos outros. Os evangelhos, como disse, estão escritos para nos ensinar a responder às cabeçadas que nós vamos dar uns aos outros. Está escrito. É só a Bíblia, é só fazermos. Então o meu desafio para hoje é que nós sejamos uma igreja que forja pessoas, que nos forjamos uns aos outros. Nós podemos dar esse passo de fé e com amor, com verdade, com Bíblia na mão. Os evangelhos estão recheados de material, de ensino, de direção. Houve tantos erros que já outras pessoas cometeram e que já foram corrigidos. É o tal sinal do excesso de velocidade. Já está lá escrito o que é que nós temos que fazer. A Bíblia diz que se alguém falou mal contra ti, vai e faz isso. Está lá escrito. Quer dizer, quão difícil é que é preciso ser, quão complicado é que é preciso nós sermos como igreja, quando Deus deixa escrito o que é que nós temos que fazer e nós só temos que ler e fazer o que ali está. Não funcionou a primeira? Então leva outra pessoa. Outra segunda tentativa. Não funciona a segunda. Precisamos ser uma igreja que está mais atenta a estas questões. E Deus tem esta expectativa de nós estarmos preparados. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados porque o Senhor vai voltar. Amém? Nós vemos os sinais, nós não sabemos quando, mas nós reconhecemos muita coisa que lemos nas Escrituras. E o mundo está muito complexo, muito difícil. E há uma parábola que está em Mateus, a parábola das 10 virgens, que fala sobre, Mateus 25, que fala sobre estares preparado. Fala sobre o momento onde Jesus vai voltar e vai te encontrar. E tu vais estar numa determinada posição. Vai te encontrar numa determinada posição. E eu gostava que nós fôssemos encontrados numa posição boa, com uma lamparina cheia.
Então havia virgens que estavam preparadas com as lamparinas, com óleo e a queimar e com luz, e outras não se prepararam, não encheram, não abasteceram. E às vezes nós andamos neste ramo-ramo de igreja, a ser um evento social, a ser apenas mais um domingo. Eu vou porque senão se a minha esposa depois eu não vou estar a semana toda, ou o esposo. Eu vou porque eu quero manter este status. Eu vou. Não. Vai chegar o dia em que Deus vai ver, Deus vai chegar, e a resposta de Jesus foi para aquelas pessoas que não tinham lamparina cheia, que não se deixaram moldar, que não moldaram ninguém, que não fizeram caminho com ninguém. Ele vai dizer: eu não vos conheço. Não vos conheço. Ah, mas eu estava lá. Eu não vos conheço. A conclusão de Jesus para este texto é que, para esta história, é que no dia que Ele vai voltar, Ele vai avaliar. Ele vai olhar para ti e Ele vai te avaliar. E Ele conhece a nossa vida. E Ele diz: olha, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Então nós precisamos de vigiar a vida. Nós precisamos vigiar quais é que são as coisas que nós andamos a tratar fora dos sítios onde eles deviam ser tratados. Nós precisamos vigiar quais é que são as coisas que Satanás já, esses filisteus que andam à nossa volta, estão-nos a roubar. Nós costumamos brincar que uma boa ofensa para um cristão é chamar o outro de filisteu, não é? A gente não diz asneiras. A gente às vezes ficamos um bocado irados, não é? No trânsito. Então o que é que a gente diz? Seu filisteu. Porquê? Eles são maus. E nós temos filisteus à nossa volta, a querer-nos roubar coisas. A loucura de um amigo podia ser um filisteu. Quando nós vamos à igreja, queremos ir à igreja e vem lá aquele amigo filisteu: vamos jantar, vamos não sei o quê. E tu dizes: não, tu és um filisteu, anda à igreja comigo. E depois podemos ir sair. Ouçam, é nos pormenores, são nos detalhes que estas coisas acontecem. E nós damos a desculpa que não, é um amigo, eu vou investir nele. Não vou à igreja para investir nele, na vida dele. Eu vou estar com ele, vou passar tempo com ele, não vou à reunião de oração porque estou a investir na vida de um amigo. Isso é filisteus. É o mundo a tentar te desviar daquilo que é certo. E nós perdemos e damos estas desculpas. Então vamos ficar de pé, vamos terminar. Eu vou orar, vamos orar juntos e pedir a Deus que nos possa ajudar também. Deus, queremos te agradecer, Deus, por esta oportunidade de estarmos juntos, Deus. Obrigado, Senhor, porque olhamos lá para Samuel e percebemos que há coisas que têm que acontecer dentro de nós, Senhor, no nosso meio, no sítio certo, no lugar certo, com as pessoas certas, Deus. Ajuda-nos a nós não confiarmos em demasia naquilo que é proposto, Deus, fora daquilo que é a Tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos que só Tu és santo, só Tu és justo, só Tu és a palavra, só Tu és a direção, só Tu tens a salvação, só o Teu Filho Jesus é o único e exclusivo caminho para a salvação. Então não deixes que nada, Senhor, possa comprometer isso, Deus. Não deixes que nada possa ser semeado no nosso coração, na nossa vida, à nossa volta, que possa comprometer isso, Deus. Ajuda-nos como igreja, Deus. Ajuda-nos como esta forja que Tu criaste neste lugar, Senhor. O grupo de gente, de homens e de mulheres que Tu juntaste neste lugar, Senhor. Para que nós possamos nos ajudar uns aos outros, crescermos, Senhor. Amadurecermos para o nosso próprio serviço, que é forjar outros, ajudar outros, discipular outros. Ajuda-nos, Deus. Faz com que esta mensagem possa ter eco no nosso coração, Senhor. Que nós possamos encontrar pessoas entre nós, que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor. Que só possamos confessar, ser abertos, honestos, Senhor. Pedir ajuda, Deus. Que nós possamos respirar fundo uns com os outros nesta casa, Deus. Usa esta palavra, Senhor, que ela possa fazer morada e que ela possa dar frutos individuais, mas também frutos para esta comunidade, Senhor, que nós ansiamos que possa crescer em santidade, Senhor, em integridade, em relacionamento contigo, Deus, que nós possamos criar um coração de discípulo que segue o grande mestre que és Tu, Jesus, e que nós possamos cada vez mais estar perto do centro da Tua vontade, Deus. Te agradecemos tudo para a Tua honra, para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.